E aí pessoal, nesse vídeo eu vou fazer uma autobiografia rápida, que visto que eu estou fazendo essas videoaulas, vocês devem estar se perguntando quem que é essa criatura que está tentando ensinar os outros a desenhar. Então nesse vídeo eu vou falar um pouquinho mais sobre a minha trajetória, o que eu estudei até chegar aqui para poder passar alguma coisa para vocês. Bom, então, como vocês já devem suspeitar, meu nome é William Soares, sou paranaense, fato imperceptível pelo meu sotaque, forte, né? Você percebe que eu forço um pouco as palavras, mas felizmente a influência do lugar onde eu moro e fazer o quê? Bom, queria falar um pouquinho sobre o curso, que eu dou aula aqui na minha cidade. Então se você tiver interesse em fazer aula comigo e mora aqui em Ponta Grossa, você pode entrar em contato por e-mail pedindo mais informações. Se você não mora em Ponta Grossa, eu estou planejando fazer um acompanhamento. Se você quer fazer aulas comigo de desenho, a gente pode fazer um acompanhamento por e-mail, que também você pode entrar em contato por e-mail para saber mais detalhes. Bom, então meu interesse por desenho basicamente se deu por causa da minha mãe. Eu gostava muito de ver ela desenhar, só que o problema é que a única coisa que ela sabia desenhar era a vaca. Então sempre que a gente precisava esperar alguma coisa, ou que ela estava com um caderno, eu pedia para ela desenhar as ditas das vacas, né? Minha mãe deve ter desenhado milhares de vacas. Minha mãe desenhou tanta vaca que quando pediam para ela assinar o nome dela, sem perceber ela já estava desenhando as pernas da vaca já. Então, graças a essa paciência que minha mãe teve de desenhar tanta vaca, eu desenvolvi esse gosto. Comecei a desenhar, tentar fazer as vaquinhas que minha mãe fazia, só que eu percebi que tinha algumas falhas, né? Aí eu tentei melhorar as vacas dela e fui estudando à medida do tempo. Aí eu descobri que existiam os dinossauros e desenvolvi um gosto muito grande por desenhar dinossauro. Minha infância foi... eu enchia cadernos com desenho de dinossauros, assim, sabia desenhar de cor já os dinossauros, tanto que eu desenhava. Aí eu comecei a fazer sombreamento e assim por diante, mas nunca fiz um curso nem nada, só desenhando por conta. Quando eu cheguei nos 13 anos, né, quando eu enchi as paciências da minha mãe com o desenho das vacas, eu tinha 4 anos de idade. Quando eu comecei a fazer o curso, eu fiz um curso de História em Quadrinhos aos 13 anos de idade, aqui na minha cidade mesmo, com o Fábio Chibilski, né, que dava aula na época de História em Quadrinho. Aí eu fiz o curso básico, fiz o curso avançado, fiz mais ou menos 2 anos de curso, só aprendendo História em Quadrinho. Porém, eu gostava muito de desenho realista. E a História em Quadrinho tem aquele padrão estético que vocês conhecem. Se você comprar um gibi, você sabe que a História em Quadrinho ela segue um padrão de finalização, né? É o desenho, a arte final e as cores feitas por computador. Eu, como era muito, né, sou até hoje, chato, eu gostava de desenho realista. E eu fiquei sabendo que existia o famoso Alex Ross, né, que muitos que gostam de História em Quadrinho, muita gente conhece Alex Ross. Se você não conhece, pesquise na internet, você vai ver que ele é um excelente desenhista. E ele foi um dos privilegiados que conseguiu trabalhar com História em Quadrinho, fazendo pintura, né, do jeito que talvez ele queria. Eu infelizmente não consegui o mesmo caminho, segui o mesmo caminho, né? Mas foi ele que me influenciou e eu percebi que poderia existir a possibilidade de eu trabalhar com História em Quadrinho realista. Aí eu comecei a estudar pintura realista com base no que eu via nos desenhos dele, porque não tinha nenhum curso aqui na cidade disponível que me ensinasse a pintar do jeito que eu queria aprender. Então eu comecei a aprender como autodidata. Nessa minha trajetória como autodidata, eu tive outras influências, né? Cheguei a entrar em contato com a arte lá do Frank Frazetta, Boris Vallejo,
Luiz Roy, que são acho que os mais conhecidos do mundo, se for analisar em termos de ilustração, pintura, arte fantástica e assim por diante. Aí eu gostava muito do estilo de pintura deles, porque era realista e assim por diante. Eu comecei a estudei pintura com tinta a óleo, não me dei bem, não gostei. Estudei aquarela, por causa do Alex Ross em si, né, que usa aquarela e acho que nanquim para fazer o primeiro sombreamento e depois ele passa aquarela. Até onde eu sei, né, pode ser que não seja, mas tentei pintar com aquarela também. Gostei, mas nunca tive condição de comprar aquarela de qualidade. Então eu passei a usar tinta acrílica, que eu gostei muito, assim, achei que preencheu algumas lacunas assim que eu tinha por causa da qualidade da aquarela que eu usava. E eu uso a tinta acrílica até hoje, nos meus vídeos, Speed Paint no caso, todos eles são feitos com tinta aquarela, acrílica, né? Tinta acrílica. Sei lá o que eu falei, mas é acrílica. Eu uso tinta acrílica até hoje. E gosto muito de usar tinta acrílica porque ela é muito versátil, né? Ela permite você usar ela bem aguada, como pastosa, então minha tinta preferida no caso é a tinta acrílica. Bom, depois de ter feito esses estudos aí, que eu cheguei num consenso que a tinta acrílica era a tinta pra mim, né? Eu continuei estudando, comecei a desenvolver minhas teorias, né? Eu desenvolvia mais teoria do que prática, na verdade, porque eu queria entender como fazer a pintura de alguma cena, alguma coisa que eu fosse fazer numa página de história em quadrinho, sem depender de uma foto. Então eu estudava as fotos ali, tentava achar o fundamento daquilo e como que eu podia reproduzir aquele efeito sem depender de uma foto, né? Então eu fui desenvolvendo minhas teorias e cheguei em alguns conceitos assim, né? E comecei a fazer testes de história em quadrinho. Tentei mandar pra Marvel, tava com aquele sonho de adolescente assim que eu achava que eu ia começar fazendo história em quadrinho já, desenhando a revista do Homem-Aranha, assim, eu era sonhador, assim, né? Eu achava que eu ia começar desenhando Homem-Aranha, os principais personagens da Marvel, só porque eu achava que sabia fazer pintura com tinta acrílica, né? Até mandei teste para Impacto, para Kleb Júnior cortado. Acho que sente arrepio de ver o meu nome, porque de tanto e-mail que eu mandei para ele pedindo pra trabalho, assim por diante, mas hoje eu sei que meu trabalho não estava, né, dentro das especificações, porque para você trabalhar com história em quadrinho, você tem o que mais tem trabalho, no caso para um desenhista, é fazer o lápis, né, e eu não aceitava esse fato. Eu achava que eles tinham que aceitar as histórias em quadrinho pintada que eu fazia, né. Até depois do vídeo eu vou colocar alguns exemplos dos testes que eu fiz e tal, para vocês terem uma ideia. E o grande legal, massa assim de você ser adolescente é que você acha que você é o melhor, né? Então eu passei muito por essa fase assim, achando assim naquele tempo que eu era, né, o cara assim, fazia pintura e tal. Hoje em dia é óbvio que o meu conceito já mudou, né? Mas é interessante, eu fiz muito teste, muita tentativa com essa mente. Eu achava que ia já começar a trabalhar, ia ganhar tanto por história, ia ficar famoso, sei lá. Hoje em dia meu conceito já é bem diferente. Bom, depois de muitos fracassos óbvios na minha carreira de desenhista história em quadrinho, no caso, né? Eu não queria adaptar meu estilo, não queria parar de pintar para passar a desenhar, né? Aí eu pensei, bom, se eu gosto de pintura realista, a minha alternativa seria fazer pintura em tela, né? Pintar quadros para vender. Aí sim eu poderia fazer pintura realista para sobreviver, assim por diante, porque o sonho de toda pessoa que gosta de desenho é viver fazendo o que gosta, né? Todo desenhista já ouviu o comentário, mas o que importa é você fazer o que você gosta, né? Então,
no meu caso foi diferente, né? Você tá vivendo, ganhando uma miséria, né? Tá se arrastando, não tem dinheiro para comprar roupa, né? Mas tá vivendo fazendo o que gosta, né? Então, o que eu fui minha tentativa de sobreviver, no caso, a alternativa foi essa, né? Fazer pintura em quadros, né? Só que o grande problema é que aqui na minha cidade a venda de tela é muito fraca. Eu moro numa cidade que não tem uma influência, assim, um incentivo à cultura, nesse caso assim, de venda de tela. As pessoas não dão a mínima para ter um quadro na parede. Acham bonito, todo mundo acha. Todas as pessoas que eu mostrei minhas telas fizeram o seguinte comentário: nossa, teu trabalho é ótimo, mas poxa, pena que ninguém valoriza, né? Obviamente ela é também uma das que não valoriza, porque ela não comprou, né? Ou porque meu trabalho é ruim também, não sei, né? Fazer o quê? Mas a grande questão é que das telas que eu fiz, não consegui vender nenhuma. A minha mãe pegou uma tela só, mas as outras telas que eu fiz eu não consegui vender. E também para você conseguir vender, você precisa entrar dentro de grupos e tal, e aqui na minha cidade já é mais complicado. Bom, tive uma interrupçãozinha, mas resumindo, eu não consegui ganhar a vida até agora vendendo tela, né? E o que eu mais gosto de fazer, na verdade, é estudar pintura, né? Pintura realista, técnicas e assim por diante. Aí que surgiu essa oportunidade, no caso de fazer os vídeos no YouTube, que foi o que eu tentei fazer agora. Porque a grande dificuldade, acho que para todo mundo que estuda desenho, é eu conseguir um meio de ganhar a vida. Porque você vai falar assim, mas tem muita gente que consegue, né? Quanta gente tem vivendo de desenho por aí, né? Mas o mercado, infelizmente, satura, né? Não tem lugar para todo mundo. Então a gente tem que usar a criatividade. Eu já trabalhei em outros empregos aí para me sustentar. Trabalhei 2 anos aí de cobrador de ônibus. Fiz um trabalho recentemente aí fazendo manutenção de motor elétrico, que é um negócio que não tem nada a ver com o que eu trabalho, né? Meio interessante assim que o artista assim tende a conviver com aquela constante depressão, assim, né? Porque não consegue trabalhar ou viver naquilo, né? Não consegue colocar tudo em prática que ele pretendia como artista, né? Então a depressão assim é uma amiga constante que você tem, assim, né? E a incompreensão por parte dos outros assim também é muito constante, assim. Então foi bem marcante na minha vida, assim. Já tô acostumado, assim. O cara que não trabalha, o cara que desenha, né? O desenho não é um trabalho. Você também, com certeza, que desenha, já vem trabalhando, tentando trabalhar com algum tempo, já deve ter ouvido muito isso, né? Que desenho é coisa, é perca de tempo, você tem que arranjar um emprego registrado, que tenha fundo de garantia, tenha férias para você, né, ser uma pessoa normal. Então, fazer o que, né? Isso aí fez tudo parte da minha carreira de artista e carreira frustrada, digamos assim. Mas eu nunca parei de estudar o desenho. E agora, a oportunidade que apareceu foi gravar esses vídeos aí. Uma vez que eu gosto muito de estudar e tem muita gente que quer aprender, pensei, bom, eu vou dar um jeito de passar as coisas, as técnicas que eu já aprendi pra frente através dos vídeos do YouTube, né? Vai que a coisa dá certo, né? Eu tenho tido uma boa repercussão dos vídeos. Até queria aproveitar essa oportunidade para agradecer você que vem acompanhando meus vídeos e que vem tentando aplicar as técnicas que eu venho passando. Quero dizer que o projeto só está iniciando, tem muita coisa ainda que eu pretendo fazer, mas eu estou tentando seguir uma linha de raciocínio do início em cada parte que estou trabalhando, como rosto, anatomia, assim por diante. Tanto que eu não fiz nenhum vídeo ainda de finalização, sombreamento, nem nada, porque eu estou tentando trabalhar por enquanto só o desenho, né? Então espero que os vídeos venham ajudar você. Peço mais uma vez que, se você não entender alguma coisa,
manda e-mail, bota comentário que eu vou tentar fazer mais vídeos, né? Tentando esclarecer essas dúvidas aí. Por mais que eu não seja ainda, ou talvez nunca venha a ser, né? Conhecido e tal pelo meu trabalho, assim por diante. Eu tenho bastante técnicas que podem ajudar você a aprender a desenhar, porque na verdade uma coisa que é interessante é que o desenho, o estudo dele é muito prazeroso, né? Não é uma questão de eu vou aprender a desenhar porque eu quero trabalhar com desenho, né? Desenhar e pintar é uma coisa, né? Só quem desenha e pinta sabe a satisfação, o prazer que se sente quando você termina um desenho e você vê que você conseguiu não superar outros, mas você conseguiu se superar, né? A grande questão é essa, você conseguiu um resultado melhor do que o resultado que você tinha conseguido no desenho anterior. Aí você faz outro desenho e você consegue melhorar algo. Então é muito satisfatório, muito prazeroso, é muito bom, eu recomendo. Por mais que você não pretenda trabalhar como desenhista, é muito bom, porque hoje a gente vive num mundo que o mundo do prazer imediato, né? Tanto que é por isso que você é estimulado a sentir prazer só tomando cerveja, fumando, usando droga e fazendo sexo, só isso. Mas prazer que vem através de você conseguir um resultado, por exemplo, como esse que eu comentei, fazendo um desenho, assim por diante, isso aí já está caindo no esquecimento da maioria, infelizmente, né? Mas se você está assistindo esse vídeo, talvez você esteja interessado em percorrer essa trajetória. E eu espero que os vídeos que eu estou produzindo no YouTube venham a te ajudar nesse sentido. Então, pessoal, para finalizar, atualmente eu estudo hiperrealismo. Eu gosto muito de hiperrealismo. Depois que eu descobri que tinha gente fazendo hiperrealismo com pincel, eu fiquei fascinado, assim, comecei a correr muito atrás, apesar de ainda não ser um pintor hiperrealista. Acho que eu nunca vou me considerar um pintor hiperrealista, porque a gente sempre está insatisfeito com a produção, né? Então talvez um dia eu chegue lá e mesmo assim não me considere. Mas é muito prazeroso para mim, assim, conseguir fazer um resultado cada vez mais realista, né? Eu gosto muito de estudar. Tenho por objetivo estudar as formas que eu gosto, anatomia, para mim conseguir futuramente fazer, né, o corpo humano sem depender de referências, produzir. Tanto que algumas coisas que eu faço eu tento já fazer nesse sentido, né? O Spirit Paint do Venom, por exemplo, que eu fiz foi sem referências, né? Eu bolei a roupa dele, o movimento, daí estudei a iluminação. Então é uma coisa que eu acho legal, trabalhar sem referência e tentar conseguir um resultado realista só se baseando em teorias ali que você vai adquirindo com o tempo. É bem legal. Se você quer entrar em contato direto comigo, você pode me encontrar pelo Facebook. Tem uma página no Facebook também, que está o endereço aí, Aprenda a Desenhar com William Soares Art, que eu coloquei um título bem curtinho, né? Porque já tem alguns nomes no YouTube, então eu fiz um título que eu sabia que ninguém tinha. Então, Aprenda a Desenhar com William Soares Art. Tem o blog que eu montei também para organizar os vídeos do YouTube, que é aprendacomwilliamsoaresart.blogspot.com.br, tá o endereço aí. Tem meu e-mail, se você tiver interesse em fazer curso, pegar alguma técnica, né, específica, ou dar sugestão de assuntos para vídeos. Se eu já tiver trabalhado com isso, já tiver estudado esse assunto, com certeza eu vou fazer. Só que a grande questão é o fator tempo, né, que para produzir e editar os vídeos, infelizmente precisa de tempo, e para sobreviver também, né, a gente tem que trabalhar e conseguir o sustento, então tem que conciliar as duas coisas. Mas eu agradeço a atenção de vocês aí. Continue acompanhando os vídeos no canal, porque vem muita coisa boa aí pela frente. Tenho certeza que vai ajudar você a conseguir mais técnicas e evoluir na tua carreira aí, como no teu estudo aí como artista e como desenhista, sei lá, seja lá qual o segmento da área que você queira seguir. Se você quer desenhar só por hobby, se você quer
trabalhar com história em quadrinho, vou fazer alguns tópicos aí que vão ajudar, falando sobre história em quadrinho, sobre algumas coisas aí que eu já trabalhei, que eu sei o que precisa estudar e assim por diante, dentro da área do desenho. Mangá também, eu vou passar um tutorial, alguns vídeos tutoriais básicos de mangá, né? Que a partir deles você vai poder se aprofundar, desenvolver teu próprio estilo, se você gosta, porque o desenho japonês, né, é um desenho que obviamente é visto, né, que é muito famoso, tem muita gente que gosta. Então é isso, muito obrigado mais uma vez e até o próximo vídeo, se vemos aí.